Em uma fotografia que nos transporta de volta no tempo, mergulhamos no coração pulsante da cidade de São Paulo, no ano de 1910. Diante dos nossos olhos curiosos, a Rua João Brícola se desdobra, revelando uma cena repleta de histórias e significado. À esquerda da imagem, encontramos a imponente primeira sede do jornal O Estado de São Paulo, uma testemunha silenciosa dos acontecimentos que moldaram a cidade e o país ao longo dos anos. A majestosa fachada de O Estado de São Paulo parece ecoar o vigor e a influência desse veículo de comunicação na época. Em suas páginas, notícias e ideias foram divulgadas, informando e influenciando a opinião pública da metrópole em crescimento. A redação fervilhante, com jornalistas dedicados à missão de informar e educar, ecoava com o som das máquinas de escrever, enquanto as páginas do jornal eram cuidadosamente compostas. À direita, encontramos o jornal Correio Paulista, outra peça valiosa desse quebra-cabeça histórico. Como colegas literários, O Estado de São Paulo e Correio Paulista representavam as vozes concorrentes e complementares de uma cidade em rápida transformação. Jornalistas e editores se esforçaram para oferecer aos leitores informações frescas e análises perspicazes, moldando a visão da sociedade sobre os eventos da época. A Rua João Brícola, testemunha impassível desses empreendimentos jornalísticos, era o cenário de uma São Paulo que buscava consolidar sua identidade e sua importância no cenário nacional. As carruagens e os trajes de época nos lembram que, embora o tempo avançado tenha, persiste a essência da cidade, impulsionada pelo espírito empreendedor, pela busca do conhecimento e pela paixão pela comunicação. Esta imagem nos convida a refletir sobre a importância da imprensa na formação da história de São Paulo e do Brasil. É um lembrete da persistência do jornalismo como um farol da democracia, iluminando os caminhos da sociedade e registrando as transformações de uma cidade que nunca para de evoluir. A imagem do Largo do Rosário, capturada em 1900, nos transporta a uma São Paulo que começava a trilhar seu caminho rumo à modernidade, mas que ainda preservava o charme e a atmosfera de uma era passada. O cenário é um verdadeiro portal para o passado, onde vários casarões imponentes e lojas de época se alinham majestosamente ao redor do largo. À medida que exploramos a fotografia, nossos olhos captam detalhes intrigantes. Os casarões de arquitetura colonial se destacam com suas fachadas ornamentadas e janelas de estilo clássico. Suas paredes desgastadas pela passagem do tempo contam histórias de famílias que viveram todas, de negócios florescentes e dos desafios de uma cidade em crescimento. As lojas da época oferecem uma visão única do comércio no início do século XX. As vitrines exibem produtos que eram cobiçados naqueles tempos, desde roupas elegantes e acessórios refinados até coisas domésticas e curiosidades importadas. Os letreiros pintados à mão anunciam produtos com uma pitada de nostalgia, remetendo a um período em que o marketing era mais artesanal, mas igualmente eficaz. A vida nas ruas transborda com tráfego. Pessoas trajando roupas típicas da época movem-se pelas calçadas de paralelepípedos. Os homens vestem seus ternos e cartolas, enquanto as mulheres usam vestidos longos e adornam seus cabelos com chapéus modificados. Algumas figuras elegantes passam a cavalo, uma demonstração de status naquele contexto. As carroças puxadas por cavalos acompanham o espaço com os primeiros carros de época, simbolizando a transição entre os modos de transporte. O Largo do Rosário era, sem dúvida, um centro vital de atividade e cultura em São Paulo da virada do século. A imagem evoca uma época de transição, quando a cidade estava prestes a se transformar em uma metrópole vibrante e cosmopolita, mas ainda conservava as raízes de sua herança histórica. À medida que contemplamos essa fotografia, somos transportados para um momento único na história de São Paulo, onde o passado e o futuro se entrelaçam nas ruas do Largo do Rosário, capturando um vislumbre cativante de uma cidade em constante evolução. Na década de 1940, a Rua do Seminário, em São Paulo, era um retrato de uma cidade em transformação. Com o majestoso edifício Martinelli ao fundo, inaugurado em 1929, e ostentando o título de maior arranha-céu da América Latina, a paisagem urbana era uma mistura de modernidade e charme.
Enquanto as luzes do Martinelli brilhavam contra o céu noturno, a rua de paralelepípedos abaixo estava repleta de vida. Lojas pitorescas alinhavam a via, exibindo vitrines elegantes que convidavam as pessoas a explorar suas mercadorias. Uma padaria poderia estar exalando o aroma tentador de pão recém-assado, atraindo os transeuntes famintos. Pessoas elegantes da época caminhavam com graça pela rua, exibindo seus trajes sofisticados e chapéus elegantes. Homens de terno e gravata e mulheres com vestidos longos adicionavam um toque de glamour à cena urbana. O som de risos e conversas animadas preenchia o ar enquanto amigos se encontravam nas calçadas. As luzes da cidade se acendiam gradualmente, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. À medida que a noite avançava, a rua do seminário ganhava vida, celebrando a fusão da elegância clássica com a modernidade do imponente edifício Martinelli. Era um tempo em que São Paulo revelava seu espírito vibrante e o passado se entrelaçava com o futuro em uma cena urbana verdadeiramente encantadora. Na década de 1940, São Paulo era uma cidade em constante transformação, e a Avenida São João e a Rua Líbero Badaró foram testemunhas vivas dessa evolução. A imagem capturada nesse período nos transporta para uma época de movimento frenético e uma energia palpável que permeia as ruas. A Avenida São João, com seus paralelepípedos desgastados pelo passar incessante de pessoas e veículos, era o epicentro da vida urbana. Atravessando o coração da cidade, ela se revelou como uma artéria pulsante da metrópole, repleta de diversidade e história. Ao olhar para a imagem, você se depara com uma cena caótica e ao mesmo tempo fascinante. Pessoas apressadas nas trajetórias da década de 1940 transitam entre os carros e ônibus da época, criando um mosaico humano em constante movimento. A cena é uma verdadeira sinfonia de passos, risos e conversas animadas. No horizonte, vários edifícios históricos se erguem com uma majestade única. Suas fachadas ornamentadas e arquitetura clássica contrastam com a modernidade moderna da metrópole em crescimento. Janelas emolduraram rostos curiosos que observavam o frenesi urbano lá embaixo, enquanto o sol da tarde lança uma luz dourada sobre essas estruturas imponentes. Os cabos aéreos dos bondes, como teias de aranha suspensas, entrelaçam-se no céu, oferecendo uma visão nostálgica dos meios de transporte da época. Os bondes variam e guincham à medida que avançam, levando passageiros que acompanham histórias da cidade que se desenrolam diante deles. Nesse cenário caótico, há uma beleza indescritível, uma sensação de vida e história fluindo pelas veias da cidade. A Avenida São João e a Rua Líbero Badaró eram muito mais do que apenas sorteios de ruas, foram testemunhas do crescimento exponencial de São Paulo e de sua transformação em uma metrópole cosmopolita. À medida que observamos essa imagem, somos transportados para uma época passada, onde o passado e o presente se entrelaçam, e a cidade pulsa com uma energia inesquecível. A São Paulo da década de 1940 permanece viva através das memórias desses momentos capturados, lembrando-nos de sua rica história e da promessa de um futuro em constante evolução.